Então, inicialmente, como eu estava falando, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder utilizar qualquer indicador é identificar uma tendência. Bom, como é que a gente identifica uma tendência? A gente vai traçar uma linha de tendência, né? Vou usar essa linha de tendência aqui. E com essa linha de tendência, a gente vai verificar os possíveis toques que houveram nessa linha de tendência. Veja bem, aqui eu tracei uma linha de tendência. Claramente a gente consegue ver que é uma linha de tendência de baixa, né? Que a gente chama de LTB. Por que uma linha de tendência de baixa? Porque os topos, né, dessa linha tá exatamente confluindo aqui com os topos de cada preço. E olha que eu estou usando aqui um período de 4 horas. Então, no período de 4 horas, houveram 4 toques, certo? E se a gente traçar também uma linha de tendência aqui embaixo, a gente também vai ver aqui claramente que a gente tem fundos cada vez mais baixos. Então, topos mais baixos e fundos cada vez mais baixos, claramente a gente tem o que a gente chama de uma linha de tendência de baixa. Eu vou pegar aqui essa ferramenta do TradeView para que a gente possa acompanhar aqui a ação do preço, tá vendo? Então, beleza. Quando a gente identifica essa tendência, a gente consegue utilizar muito bem os outros indicadores, né? RSI, média móvel, MACD e Fibonacci. Primeiro passo, identificar a tendência. Ficou claro que isso aqui é uma tendência de baixa de acordo com esse meu tempo gráfico de 4 horas. E se a gente quiser confirmar mais, a gente pode ver outros tempos gráficos maiores, né? Estou vendo aqui de 4 horas, mas eu também posso ver aqui no tempo gráfico de um dia. E da mesma forma, eu vou ter esses mesmos toques de topos cada vez mais baixos. Então, de fato, isso daqui é uma LTB. Bom, a partir daí, a partir desse momento que a gente tem como tendência de baixa, a gente começa a utilizar os indicadores para identificar possíveis suporte e resistência, para identificar possíveis sinais de reversões, e para identificar até a própria ação do preço em um determinado rompimento. O primeiro indicador, a gente vai usar 2 indicadores aqui nesse momento, mas o primeiro que eu vou mostrar é o RSI, e o segundo indicador, para confirmar se realmente é uma reversão de tendência, vai ser ali um indicador, na verdade não é um indicador, uma ferramenta, né? Que é a ferramenta de Fibonacci. Então o primeiro indicador é RSI. Nesse momento aqui que aconteceu, olha, a gente teve aqui com o nosso estávamos aqui com o nosso RSI bem acima. Estava tudo indo muito bem, tudo maravilhoso. E o RSI, ele faz aquela indicação, né, caso você não lembre, ele faz aquela indicação de que como é que as pessoas estão visando o preço desse ativo. Se ele já está muito sobrecomprado ou se ele está muito sobrevendido. Ele não vai indicar uma reversão de tendência, ele vai indicar os sentimentos das pessoas com relação à ação do preço. E aí, se vai reverter ou não, vai ter outros indicadores que em conjunto a gente vai descobrir se é uma reversão de tendência. Mas olha só o que acontece. Isso aqui era por mês de abril. Dia 23 de abril, o preço estava na sua máxima. Vou até passar uma linha aqui, ó. Ele estava em 87 pontos,94. Estava altíssimo o RSI. Guys, eu poderia estender como se faz o cálculo. Eu tenho a lista de como se faz o cálculo do RSI, mas basicamente só precisa saber o seguinte, que o RSI ele vai analisar algum período, e o período padrão dele é 14 períodos, ou seja, o que seria 14 períodos? Seria os últimos 14 barrinhas de 4 horas, que é esse tempo que a gente está analisando. Então, as últimas 14 barrinhas de 4 horas, ele vai fazer o cálculo dele ali das divisões de médias e chegar numa pontuação de RSI que varia entre de 0 até 100. E subentende-se que quando está acima de 70 pontos, o preço está muito sobrecomprado. E quando está abaixo dos 30 pontos, o preço está muito sobrevendido. Então essa é a forma de analisar o RSI. Mas voltando para o nosso RSI, então nesse momento aqui, olha, o preço já estava muito esticado
pelo menos indicava no RSI, né? Já estava muito indicado, confluente aqui com o RSI. E aí, quando o RSI começou a despencar, não necessariamente houve, você consegue ver aqui, ó, não necessariamente houve uma mudança no preço, no valor decrescente. Não, o preço ainda continuou subindo. Então, isso não, por si só, não indica uma reversão de tendência. Isso indica o sentimento do preço desse ativo. E aí, ó, logo em seguida, depois que muito caminhar, mais ou menos por aqui, ele começou a voltar novamente para os 70 pontos, e aí foi tendo correções mais fortes, até que ele chegou novamente aqui, ó, mais ou menos nessa região, e aqui seria a depressão máxima, né? Nessa região aqui. E olha que, observe que interessante, nessa região que o preço, pelo menos a indicação do preço do RSI, estava muito abaixo dos 30 pontos, encontrou seu fundo máximo, o nosso preço ainda estava mais ou menos pela metade, ele estava aqui, ó. Então, ainda tinha muito mais chão para cair. Então, nota que isso não é uma reversão. Isso é uma tendência, né? As pessoas entendem que o preço já chegou muito. Mas isso quer dizer que a partir dali o preço volta? Não, ainda tem muito espaço para cair. Como também ainda tem muito espaço para subir se a gente analisar o RSI no tempo atual. Então, assim, como é que a gente está agora? A gente está com o RSI no período de 4 horas, posso te dizer, na mesma altura do preço em abril. Então, o que aconteceu em abril, depois que o preço alcançou esse patamar de 70 pontos, mais de 70 pontos, na verdade estava em 87 pontos, o preço em algum momento despencou. E o RSI vai acompanhando, né? Porque, por padrão, ele está aqui configurado para pegar os últimos 14 períodos, ou seja, as últimas 14 barras. E olha só qual o tipo de EMA que ele está usando, entendeu? Então, vamos entender as questões de EMAs também em seguida a esse RSI. Então, o que aconteceu? Depois o preço começou a cair, aí ele passou por um longo período aqui, ó, de lateralização, onde o RSI não andava, mas o preço durante esse período oscilou e oscilou muito, guys, olha. Subia e descia, subia e descia. Então, apenas o RSI não é suficiente para a gente indicar se é uma reversão de tendência ou não. Guys, existe divergência de todos os lados. Existe divergência de volume, que é quando o preço do ativo continua subindo enquanto o volume está caindo. E também existe divergência de RSI, né? Quando o preço está indo para uma direção enquanto o RSI está indicando outra. Vamos ver se eu acho aqui alguma divergência de RSI que é interessante ver. Olha só, uma divergência de RSI aqui, ó. Divergência clara de RSI. O preço está caindo, quer dizer, o preço não, né? O RSI está apontando uma queda e o ativo está fazendo uma outra queda, uma outra movimentação. Isso é uma divergência de RSI. O preço já está dizendo assim, guys, peraí, era para me manter um pouquinho aqui, que ainda tinha mais espaço para subir, fazer mais alguns topos e tudo mais, se manter mais próximo dos 70 e o preço, o RSI começa a indicar mais queda, mais queda, mais queda. E aí você consegue ver, cara, em algum momento isso aqui vai ter que se confirmar. E olha só agora como a gente tem uma confluência de RSI, olha a confluência. O preço estava caindo e o que é que está acontecendo aqui com o RSI? Também está caindo, entendeu? Então você vai ter divergências. Uma coisa não anula a outra. Por mais que você veja o preço caindo aqui, o RSI indicando que está caindo, nesse caso aqui foi diferente. O RSI estava caindo e o preço subindo. Então, como é que eu vou saber se eu estou ainda na confirmação, que a tendência vai realmente fazer o que eu estou querendo que o preço vá? A gente tem que ver uma outra série de indicadores, né? A média móveis, como eu estou usando aqui, ela vai dar para a gente aqui o nosso suporte e resistência.